Possivelmente você já deve ter escutado falar sobre a recompra de ações, que é uma outra forma que a empresa pode remunerar os seus acionistas além do pagamento de dividendos. O nome em si parece dizer de cara o que é, afinal, é a compra de ações por parte da própria empresa. Tá, mas e daí? A recompra de ações traz diversas implicações para quem investe na empresa, principalmente para os investidores de longo prazo. Em algumas circunstâncias, esse processo pode ser bom para os acionistas, só que se não for feito da forma correta, pode destruir valor ao invés de criar valor. Nesse vídeo eu falarei sobre a recompra de ações e explicarei quando é uma boa ideia e quando não é. Então, sem mais ressalvas, vamos ao vídeo. A recompra de ações é exatamente o que o próprio nome diz. É quando a empresa recompra as ações dela mesma através do mercado de ações. Se vocês já viram minha série de vídeos chamada Investindo como Warren Buffett, eu disse que depois que uma empresa gera dinheiro, ela terá que decidir o que fazer com esse dinheiro. Ela poderá distribuir aos acionistas ou reinvestir dentro dela mesma. Caso ainda não tenham visto, vou deixar o card na tela e o link nos comentários. Essa distribuição poderá ser feita de duas formas. Através dos dividendos, que é quando a empresa distribui o dinheiro diretamente para a conta de cada acionista, e através da recompra de ações, que é quando a empresa decide utilizar o próprio dinheiro para recomprar as próprias ações. Essas ações recompradas serão absorvidas pela própria empresa e depois destruídas, assim deixando de existir. De uma forma resumida, a empresa está removendo as ações do mercado. Mas por que isso é importante? Como eu disse, ela está removendo as ações do mercado. Isso significa que a quantidade de ações vai diminuir. Em outras palavras, a quantidade de pedaços em que a empresa está sendo dividida diminui e, consequentemente, a participação de quem manteve as suas ações aumentou. Vamos a um exemplo para vocês entenderem melhor. Imaginem que a empresa A tenha sido dividida em 100 ações e que você detenha 10 dessas 100 ações. Em outras palavras, você é dono de 10% da empresa. Então a empresa A decidiu recomprar 50 dessas 100 ações que estavam em circulação e destruir elas. O que sobrará são outras 50 ações. Se você não vender nenhuma das suas 10 ações, você continuará sendo dono das mesmas 10 ações. A grande diferença é que agora só existem 50 ações em circulação, ou seja, a empresa toda está sendo dividida em somente 50 pedaços iguais, não mais os 100 pedaços iguais iniciais. O que acontece é que a sua participação na empresa passou de 10% para 20%. Antes você detinha 10 das 100 ações que existiam, e agora você possui as mesmas 10 ações, mas somente existem 50 em circulação. A sua participação dobrou sem você ter que fazer nada. Se antes a empresa lucrasse 20 mil e você era dono de 10%, você receberia 2 mil como participação desses lucros. Agora que você é dono de 20%, você passou a receber 4 mil. Isso acontece porque a empresa está sendo dividida em menos pedaços iguais. E aqueles acionistas que mantiveram as suas ações tiveram a sua participação aumentada em proporção à quantidade de ações que foram recompradas. Nesse caso, como foram recompradas metade das ações, a participação de cada acionista dobrou. Mas essa recompra não deve ser feita a qualquer momento. O ideal é que ela só seja feita caso ela se encaixe nas 3 situações a seguir. 1. A empresa tenha se tornado tão grande a ponto de não conseguir mais reinvestir esse dinheiro dentro dela mesma de forma eficiente, e ela também não tenha dívidas para pagar. Nesse caso, ao invés de deixar o dinheiro em caixa, o ideal é que ela comece a distribuir aos acionistas. 2. Caso ela esteja sediada em um país que taxe dividendos. Deixa eu explicar melhor. Nos Estados Unidos, existe um tributo sobre os dividendos, que gira em torno de 15 a 20% sobre eles, caso você for americano, e 30% caso você for estrangeiro. Isso significa que para cada $1 que a empresa mandaria para a nossa conta, nós iríamos receber somente 70 centavos. Os outros 30 centavos iriam para o governo. Nesse caso, é vantagem que a empresa recompre as suas ações ao invés de distribuir dividendos, pois assim o dinheiro será distribuído de forma mais eficiente.
Ou seja, 100% do valor que a empresa está utilizando será retornado aos acionistas, não será pago nenhum tipo de imposto, diferente do que aconteceria caso a empresa distribuísse através de dividendos. E por fim, as ações devem estar baratas. A sua analogia como investidor deve ser sempre comparar ações quando elas estiverem sendo negociadas a preços baixos em relação à sua capacidade de gerar dinheiro. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, você vai querer que as pessoas encarregadas de cuidar do seu dinheiro façam a mesma coisa. Vamos voltar ao caso anterior para vocês entenderem melhor. Como eu disse anteriormente, a empresa A era capaz de gerar 20 mil de lucro e ela era dividida em 100 pedaços iguais, conhecidos como ações. Vamos imaginar que essa empresa esteja sendo vendida a 10 vezes o lucro dela, ou seja, 200 mil. Se dividirmos o lucro, que são os 20 mil, e também o valor de mercado da empresa, que são os 200 mil, pelas 100 ações que existem em circulação, nós temos o seguinte. Nós temos um lucro por ação ou LPA de 200 e um preço por ação de 2.000. Caso a empresa queira recomprar 50 ações, ela terá que desembolsar 100 mil, que são as 50 ações vezes os 2.000 cada. Agora imagine que essa empresa lucre os mesmos 20 mil ou os 200 por ação, mas as suas ações estejam sendo vendidas por 8 mil cada, e a empresa como um toda a 800 mil. Nesse caso, a empresa A está sendo negociada a 40 vezes lucro. Caso ela queira comprar as mesmas 50 ações, ela terá que desembolsar agora 400 mil, ou 4 vezes esse dinheiro. Ou ela poderia usar os mesmos 100 mil para recomprar somente 12,5 ações. Note como o poder de compra dessa empresa caiu muito, simplesmente por ela estar pagando um preço superior por ação. Caso ela opte por recomprar ações por um preço alto em relação aos lucros, ela vai acabar por destruir ao invés de criar valor aos acionistas. Nesse caso, seria muito melhor ela simplesmente distribuir via dividendos. A analogia para a recompra de ações por parte da empresa deve ser a mesma de quando você está investindo. Se você conseguir reinvestir esse dinheiro em si mesmo, talvez seja a melhor alternativa. Se você tiver dívidas, pague elas, pois os juros geralmente são mais altos. Se tiver que receber dinheiro, que seja de uma forma onde o imposto é o mínimo possível. E por fim, quando for comprar ações, que seja quando elas estiverem sendo negociadas a preços baratos em relação aos seus lucros. Uma dica: preste bastante atenção em que momento que a empresa que você investe ou quer investir faz esse tipo de recompra. Isso vai mostrar se a gestão atual se importa ou não com os acionistas dela. Então a pergunta que fica é: a recompra de ações é algo bom ou ruim? Particularmente eu gosto muito da recompra de ações, principalmente porque ela é um dividendo sem a cobrança de impostos. Mas só vai valer a pena se for feita da forma correta. Caso contrário, é melhor ela reter esses lucros ou distribuir via dividendos. Mas por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal, assim não perderão os próximos vídeos. Até a próxima!